Bem-vindos a mais uma videoanálise do Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Hoje nós viajaremos para o futuro, mais especificamente em 2038, analisando o jogo Detroit: Become Human, em que o jogador assume o papel de androides e se depara com questões sociais e morais em um futuro não tão distante. Bora escavar jogos? Detroit Become Human é o jogo mais recente desenvolvido pelo estúdio francês Quantic Dream. Responsável por jogos como Heavy Rain e Beyond Two Souls, a desenvolvedora cria obras com forte apelo narrativo, onde cabe aos jogadores decidir sobre o rumo das personagens e, por consequência, o desenrolar da própria história do game. Lançado para PlayStation 4 em 2018, Detroit Become Human ganhou uma versão para PC no fim de 2019, permitindo que mais gente fosse apresentada a questão principal do jogo. Seriam os androides seres vivos ou apenas máquinas? A cidade de Detroit, no estado americano de Michigan, é mundialmente conhecida por sua industrialização do início do século XX. Na década de 1900, Henry Ford estabeleceu ali a sua primeira fábrica de automóveis, marcando para sempre aquilo que conhecemos como linha de produção, ou seja, setores de uma fábrica especializados em cada etapa de construção de um produto. Detroit também é conhecido por seu Instituto de Artes, que entre 1932 e 1933 recebeu murais pintados pelo artista mexicano Diego Rivera. As pinturas de Rivera dentro do instituto representam trabalhadores atuando dentro da fábrica de Ford. O proletariado, composto apenas por homens, participa de todas as etapas de fabricação dos carros, praticamente presos à mesma função durante todas as horas do serviço. Na pintura, os seus rostos são comuns, sendo alguns apáticos, sem marca de individualidade. As únicas faces que se destacam não são a dos trabalhadores, mas sim as dos homens que detêm cargos mais elevados, os chefes, que observam atentamente a linha de produção. Na Detroit de 2038, quando o jogo se passa, os humanos trabalhadores dos murais foram substituídos por androides. A exploração continua, porém, ela está muito mais próxima da escravidão moderna. Os androides não possuem direitos, não recebem salários, não são vistos como seres vivos. Poderíamos até mesmo comparar os androides do jogo com a famosa frase do jesuíta André João Antonil, escrita em 1711. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. A sociedade estadunidense, e de alguns outros países também, como a Rússia, do período em que o jogo se passa, está fortemente sustentada por trabalho androide. Todos os serviços essenciais que a estruturam são realizados por máquinas automatizadas. Sem os androides, a base da sociedade contemporânea se torna ruínas. São eles que sustentam a economia e o funcionamento das cidades e dos campos. E quem inventou esses androides? Em um dos números da revista fictícia Century presentes no jogo, encontramos uma reportagem que dá detalhes sobre a vida do inventor dos androides, Elijah Kempsky. Em 2018, Kempsky fundou a startup CyberLife em Detroit por ser um local à época de baixo custo às empresas. Durante alguns anos, Kempsky trabalhou no protótipo de um androide denominado Chloe, aquela que aparece no menu principal do jogo. Chloe foi o primeiro androide a passar publicamente pelos testes de Turing, e em pouco tempo a CyberLife se tornou a empresa mais valiosa do mundo, chegando a quase 500 bilhões de dólares. Porém, 10 anos após a fundação, Kempsky se desentendeu com acionistas e foi deposto do cargo de CEO, indo morar recluso em sua mansão em Detroit.
Na parte de extras do jogo, é disponibilizado um vídeo com uma entrevista de Kamsky ao noticiário da TV da rede KNC de Detroit. Nela, o ainda CEO da CyberLife apresenta sua linha de produção de androids, explicando como 10 mil androids são fabricados por dia nas instalações da CyberLife. Os androids no jogo são robôs desenvolvidos para emular os humanos em tudo, aparência e habilidades cognitivas. They represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Now meet Dr. Greywalter of Bristol. Why the torch? Well, Os robôs como os conhecemos surgiram nas décadas de 1940 e 1950, mas a ideia de uma máquina autônoma era bem anterior, sendo que o uso da palavra robô remonta à década de 1920 na antiga Tchecoslováquia. A origem da palavra robô vem da peça de teatro do autor tcheco Karel Čapek, denominada RUR, abreviação de Robôs Universais de Rossum. A peça conta a história de uma fábrica que faz trabalhadores artificiais denominados robot, uma junção das palavras tchecas robota, que significa trabalho obrigatório, e robotnik, ou seja, servo. O final da peça não é muito feliz. Os robôs se revoltam contra seus criadores e terminam destruindo a humanidade. Na engenharia, os robôs são sistemas autônomos que existem no mundo físico natural, que podem sentir o ambiente e agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Assim, um robô atua com base em suas próprias decisões e não é controlado por um ser humano. Ele tem sensores que permitem ouvir, tocar, ver, cheirar, enfim, sentir o mundo. E ele utiliza esses sensores para atingir os seus objetivos. Marcus, your face. Os androides de Detroit Become Human enquadram-se perfeitamente nisso que foi dito. Suas estruturas físicas foram elaboradas a fim de emular em tudo os humanos. Seus invólucros, ou seja, seus corpos, são fabricados de plástico branco de alta resistência, tornando-os impermeáveis, porém ainda suscetíveis a congelamento ou queima. A pele de aparência humana que cobre o plástico é um fluido sintético que pode ser ativado ou desativado, e alguns modelos conseguem mudar a cor de seus próprios cabelos, como o modelo AX400, a personagem Kara no jogo. No caso de seus elementos internos, os androides são fabricados com órgãos sintéticos que funcionam com sangue artificial. Esses órgãos são denominados biocomponentes e dentre os principais estão a bomba de tiro, localizada no lado esquerdo do peito, o regulador da bomba de tiro, que é inserido no ventre abaixo do externo e regula o coração, a unidade óptica, para o androide enxergar o mundo ao seu redor, o processador de áudio, um componente de hardware inserido atrás da orelha, e o LED, posicionado na têmpora direita, que serve para o feedback externo de acordo com a sua coloração, variando entre azul, amarelo e vermelho. O Tiro 310, por sua vez, é o sangue azul que circula pelos corpos dos androides e garante o seu funcionamento, carregando energia e informação para os seus biocomponentes. O Tiro é um minério que se encontra no Ártico, fazendo com que a CyberLife tenha sua mineradora ali instalada. E não à toa, o conflito geopolítico entre Estados Unidos e Rússia no jogo acontece justamente nessa região do planeta. Sobre a aparência final dos androids, há um fato interessante mencionado em uma das edições da revista fictícia Tech Addict. Ela traz uma entrevista com Jason Graff, diretor do departamento de humanização da CyberLife, em que ele diz: os primeiros androids eram perfeitos, tinham rostos perfeitos e expressões perfeitas, mas logo percebemos que havia algo perturbador neles que causava desconforto nas pessoas. Essa perfeição mencionada por Graff gerou em um primeiro momento aquilo que a literatura convencionou denominar uncanny. Podendo ser traduzido como estranho, inquietante, o uncanny está relacionado ao fato de que podemos nos sentir desconfortáveis e perturbados por objetos que não conseguimos distinguir se são reais ou irreais, animados ou inanimados. Isso é muito comum quando observamos, por exemplo, modelos de pessoas feitos de cera, como os da Madame Tussauds. Dependendo da iluminação local, somos confundidos pelo objeto em si, que parece ser humano de verdade.
essa estranheza também existe dentro do campo da engenharia. Em 1970, o roboticista japonês Masahiro Mori publicou o ensaio The Uncanny Valley. Nele, argumenta que os androides desenvolvidos extremamente parecidos com seres humanos na aparência e gestos causam estranheza no público. Segundo Mori, nós lidamos bem com robôs mecânicos, ou seja, sem aparência humana, e até mesmo robôs humanoides como os brinquedos. Porém, ao lidarmos com androides, nós entramos no Vale da Inquietude, pois somos lembrados de que a morte é inevitável. Para evitar esse vale, os projetistas de robôs devem buscar aumento da afinidade em seus robôs, não a semelhança humana. This is the top-of-the-range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. No jogo, notamos como a presença dos androides no cotidiano humano dos habitantes de Detroit é marcante. A maioria deles está relacionada com assistência em casas, realizando tarefas de limpeza geral e alimentação, além de cuidados de crianças e idosos. Também existem os androides ligados aos serviços gerais de manutenção de espaços públicos, segurança privada e construção civil. A sociedade do jogo está fortemente suportada pelo trabalho androide e não causa estranhamento que muitos habitantes de Detroit tenham ficado receosos quando, liderados por Marcos, os androides começaram a reivindicar os seus direitos. Direitos exigidos por quem estava fortemente objetificado dentro da sociedade de 2038. There it is. It's a bit difficult getting it back in working order. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ah, I see. I thought I was part of the family. No início do jogo, controlamos o modelo RK-800 chamado Connor. Ele foi fabricado para auxiliar em investigações policiais, bem como negociar casos delicados. Connor é chamado para resolver um impasse. O androide Daniel, desenvolvido para ser um assistente de casa, toma por refém a garota Emma. Qual o motivo? Daniel descobre que os seus donos, John e Caroline Phillips, decidem substituí-lo por um modelo mais recente, o Android AP700. Diante dessa situação, sentindo-se traído, Daniel pega a pistola que John mantinha em sua casa e atira nele, logo depois mantendo Emma sob a mira da arma. Daniel está agindo fora dos limites de sua programação. O LED em sua têmpora direita está com a coloração vermelha, indicando conflitos no sistema. Daniel se tornou aquilo que no jogo é denominado divergente, ou seja, Daniel quebrou seus protocolos de segurança e obediência. Ele se tornou consciente de sua própria existência. Assumindo o papel de Connor, então, nós temos de negociar a soltura de Emma. O jogo inteiro é baseado em escolhas de diálogos e o seu andamento varia de acordo com cada resposta dada. Assim, dependendo do que conversamos com Daniel, podemos ou liberar a refém, ou deixá-lo vivo, ou matá-lo. Embora essa decisão caiba ao jogador, aquilo que chama a atenção é uma parte do diálogo que acontece quando Connor auxilia um dos policiais alvejados por Daniel ao tentar libertar a garota. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him! Touch him and I kill you! You can't kill me. I'm not alive. Detroit Become Human gira em torno justamente dessa questão. Androides são seres conscientes de sua própria existência ou não? Toda a sociedade do jogo mostra que os androides não são considerados seres vivos. Eles estão na mesma categoria de objetos ou ferramentas. Fortemente estratificada, na cidade existem nos espaços públicos lugares para humanos e lugares para androides. Detroit é um amálgama de nazismo com apartheid. Nazismo porque os androides podem ser equiparados aos judeus desse período. Eles obrigatoriamente têm de possuir 3 elementos para os distinguir dos humanos. Tem de ter o LED na têmpora,
usar uma braçadeira de luz neon no lado direito e deixar visível, debaixo de um triângulo azul luminoso, o seu número de série e o modelo em suas vestes. No caso do apartheid, existe segregação nos espaços de uso comum. Muitos restaurantes e bares possuem placas em suas portas proibindo a entrada de androides, além de ônibus que têm compartimentos próprios para transportar androides, deixando-os isolados dos humanos. Também existem nas calçadas e praças pontos específicos de estacionamento de androides, onde existem modelos que podem ser alugados para, por exemplo, tomar conta de crianças ou carregar as compras feitas pelos humanos, ou simplesmente serem deixados ali enquanto seus donos resolvem os seus assuntos. A Detroit de 2038 replica o revoltante passado estadunidense de segregação racial de meados do século XX, porém, dessa vez, segregando seres artificiais, robóticos. A economia, por sua vez, está fortemente atrelada ao trabalho dos androides em serviços básicos fundamentais, indo desde a limpeza das ruas até o emprego em setores agrícolas. Os androides de Detroit de 2038 são, entre aspas, os novos mexicanos, em uma comparação triste, porém sensata. Eles executam trabalhos que muitos estadunidenses não se acham dignos de fazer. Porém, o uso de androides nesses setores gera consequências: o desemprego de humanos. Isso fica claro ao caminharmos pela cidade. Em diversos pontos, há moradores de rua com placas dizendo que perderam seus empregos para os androides. Em outro momento, quando controlamos Marcos, avistamos uma reunião humana na praça pública. Ao nos aproximarmos, somos hostilizados pelo grupo que protesta contra a falta de emprego. Eles empurram Marcos no chão dizendo que a taxa de desemprego de 35% é culpa dos androides, que eles foram fabricados para servir, não para substituir os humanos. Enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. Damage it, I'm gonna have to find you. We're gonna take your job next. So you like it. Okay. Let's go. Run along. Esse servir os humanos fica ainda mais claro com a presença do bordel Clube Eden. Sim, na sociedade do jogo existem robôs construídos para satisfazerem sexualmente os humanos. Os modelos HR400 masculino e WR feminino são possivelmente os mais objetificados dentro do jogo, tal como acontece com a prostituição humana, obviamente. Os modelos ficam dentro de mostradores para serem escolhidos e, uma vez tendo o aluguel do tempo pré-pago, encaminham seus clientes para salas privativas. Nas salas, os androides são obrigados a cumprir todo e qualquer desejo ou fetiche humano, tornando-se, em alguns casos inclusive, vítimas de violência por parte de quem os aluga. O próprio bordel possui um setor de reparos de androides danificados por seus clientes. Essa objetificação faz com que, em determinado momento do jogo, o androide divergente Marcos começa a conclamar seus colegas para uma luta por direitos. Embora a decisão se essa luta será pacífica ou não caiba ao jogador, os pontos levantados pelo movimento dos androides são muito relevantes. Tomando as ruas, eles gritam por direitos iguais, fim da escravidão, liberdade, e também dizem que são seres vivos e pedem para ser reconhecidos enquanto pessoas. Os humanos do jogo, então, ficam diante daquilo que poderia ser uma questão do outro abordada pelo filósofo Todorov em 1982. Seriam os androides seres sencientes? Teriam eles vida? Merecem ser vistos não como coisa, mas sim como alguém? Essas são algumas das indagações que Detroit Become Human gera na mente de seus jogadores.
Embora o jogo não tenha pretensão de responder definitivamente a nenhuma dessas questões, essas perguntas são feitas em nossos dias atuais, principalmente no meio acadêmico. I've heard humans are afraid of dying too. Do you know what happens after death? No. No, I don't. Well, I'm about to find out. Assim, vemos que as reivindicações dos androides no jogo adentram questões bem mais delicadas que, em um primeiro momento, podem parecer rasas. A inteligência artificial no futuro, não tão distante, poderá receber direitos e assim se igualar a nós, humanos? É sobre isso, essencialmente, que Detroit Become Human trata, e o jogo faz isso com maestria em suas quase 10 horas de duração. When that man broke the other Tracy, I knew I was next. I was so scared. I begged him to stop, but he wouldn't. And so I put my hands around his throat, and I squeezed until he stopped moving. I didn't mean to kill him. I just wanted to stay alive. Get back to the one I love. I wanted her to hold me in her arms again. Make me forget about the humans, their smell of sweat, and their dirty words. Come on, let's go. Esperamos que tenham gostado. Para mais informações, acesse o nosso site. Conhece algum jogo que pode ser escavado? Deixa nos comentários. Gostou da nossa jogatina? Quer saber mais sobre arqueologia interativa? Não esqueça de se inscrever no canal do Arise, dar aquele like no vídeo e seguir o Arise nas redes sociais. Até a próxima escavação!